A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está aqui é porque você ama a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ednei Farnella e dou as boas-vindas para você aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Eu sou da Queiroz, nós estamos localizados na rua São Francisco Xavier, número 94, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Vai ser um prazer receber você, vai ser um prazer cultuar a Deus juntamente com você. E hoje vamos aprender um pouco mais e o tema é Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical nós sempre falamos das revistas Lições Bíblicas da CPAD. Estamos entrando aí numa nova revista, um novo trimestre. Agora nós vamos falar da Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vem com a gente, vai ser bênção. Esse trimestre tem muito tema abençoado para a gente tratar. Um trimestre bíblico, um trimestre que nós vamos mergulhar na carta de Paulo aos Efésios. Olha aí, vem conosco, vamos aprender, ame a palavra de Deus. E tem aquele pedido especial de sempre. Assina o nosso canal, curte, comenta, compartilha, espalha a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que juntos nós podemos abençoar muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos começar. Lição de número 1. Lição de número 1, carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Vamos falar de 3 tópicos. Primeiro tópico, autoria e data. Segundo, destinatários. Terceiro, propósito da mensagem. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 2. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos ler? A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática dessa lição é a seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Olha só, propósito eterno. Então, o que Paulo escreveu lá para os Efésios serve para mim e para você. E o objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe está em 2 textos especiais. Primeiro, Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte está em Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O ponto central dessa lição é o seguinte: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Vou repetir, o ponto central dessa lição. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. Vamos neste momento, antes de mais nada, para adentrarmos em nossa lição, vamos orar? Vamos falar com Deus, pedir que Ele venha nos iluminar, para que nós possamos compreender as verdades da palavra do Senhor. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de falar a tua palavra aqui pela internet. Obrigado por esse irmão e essa irmã que ouve a tua palavra. Pai, desde já quero te pedir, abençoa essa vida,
abençoa essa família, abençoa esta casa, abençoa este trabalho. Senhor, nos ilumina para que nós venhamos entender as verdades contidas na Tua palavra, Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter um trimestre bem bíblico. Então, nós vamos entender que vamos mergulhar na carta de Paulo aos Efésios. Mas não podemos deixar de perguntar como anda seu conhecimento sobre a Bíblia e a composição dela, hein? O que você sabe sobre Bíblia? Bíblia foi escrita num período de cerca de 1500 anos. Ela possui pelo menos 40 autores diferentes, ou melhor, escritores. O autor é um só, o autor é Deus, mas 40 escritores. Ela possui 66 livros. Ela está dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27. O Antigo Testamento está dividido em Pentateuco ou a Torá. Nós temos também os livros históricos, livros poéticos, livros sapienciais. Nós temos profetas maiores e profetas menores, terminando em Malaquias. E então adentramos no Novo Testamento. O Novo Testamento está dividido em evangelhos, cartas paulinas, outras cartas e revelações do Apocalipse. O Evangelho possui 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 livros, nós temos 3 que se parecem muito e são chamados de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho um pouco diferente, traz uma ótica diferente. Então nós entramos nas cartas, as cartas paulinas pelo menos 13, e dentre elas nós dividimos em cartas maiores ou cartas eclesiásticas. Nós temos as cartas da prisão e as cartas pastorais. Depois das cartas de Paulo, nós temos as outras epístolas e as revelações do Apocalipse. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é lindo. Decorou isso aí? Vou te perguntar na próxima aula, hein? Não esquece disso aí, tá bom? Olha só, e sobre Paulo e as suas cartas, o que você sabe? Nós já demos a dica, agora fica fácil, né? É só voltar um pouquinho o vídeo que você vai entender. Só que com Paulo a gente vai um pouquinho mais com calma. Pastor Ednei, eu sei que às vezes fala um pouco rápido, mas aí quando você for pegar aquela parte da Bíblia, coloca em câmera lenta, né? Uma velocidade menor que você vai dar tempo de anotar tudinho. Paulo é o seguinte, olha só, as epístolas paulinas, pelo menos 13, nós estamos divididos em cartas maiores. Cartas maiores são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses. Cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Vamos estudar o que esse trimestre? Efésios, logo carta da prisão. Então já vai guardando essa informação. E depois cartas pastorais. O momento que Paulo está chegando no final do seu ministério e preparando novos homens para assumirem a batalha. Timóteo e Tito. A Timóteo ele escreveu 2 cartas e a Tito 1 carta. Bíblia é profundo. Ame a palavra de Deus, querido. De todas as cartas que Paulo escreveu, a carta aos Efésios é considerada a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas. Ela é muito rica, ela é muito importante e ela fala de Cristo e da igreja. Você vai perceber que ela é uma carta muito pastoral. Nós vamos tratar de temas muito importantes durante todo esse trimestre. Hoje é só o aquecimento, hoje é só uma palhinha daquilo que a gente vai ver durante todo o trimestre. Fica comigo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Guarda isso, querido. Quando você estiver lendo a carta de Paulo aos Efésios, você tem que levar em conta que Paulo gostaria que os seus leitores fizessem o quê? Adorassem, modificassem as suas atitudes, sabe? Paulo era um pastor que queria ver a transformação naqueles que estavam sendo influenciados pela palavra dele, sabe? É que nem eu, querido, nem os pastores, o teu pastor, os pastores espalhados aí ao todo o Brasil, em todo o mundo. Querido, cada pastor, quando cuida da sua ovelha, quando ministra a palavra, quando aconselha, quando chama atenção, ele quer que você melhore, ele quer que você avance, quer que você realmente
seja cada dia mais parecido com Jesus. E isso é importante. Dê valor ao seu pastor, querido. Dê um abraço nele, manda uma mensagem para ele. Pega aí o celular agora, manda uma mensagem para o teu pastor. E pastor, você é uma bênção em minha vida. Amém, querido? Vamos continuar. Vamos falar primeiro sobre a autoria. Essa é uma carta que o autor é autoproclamado. No versículo 1 do capítulo 1 da Epístola, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? O costume da época era esse: o autor iniciava a carta declarando a sua identidade. Agora lembre como ele falou: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E é importante isso aqui, ó, tenha isso em mente. O livro de Atos menciona que ele se chamava também Saulo, era o nome hebraico. Então guarda isso, o nome hebraico de Paulo era Saulo. E aí também tinha o nome dele romano, que era na língua grega. Lembra que quando nós falamos que a grande influência no Império Romano, muito embora Roma dominasse, a cultura dominante era a cultura grega. Então o nome de Paulo romano era grego, que era Paulo. E esse, olha aí, Atos capítulo 13, versículo 9, diz assim, ó: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então guarda essa informação. Você pode ter aprendido errado, você pode estar ensinando errado. Guarda isso. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo era o mesmo Paulo. Saulo, nome hebraico; Paulo, nome romano, que era escrito em grego. E Saulo significava solicitado. Muitos dos teólogos estudiosos acreditam que tenha sido em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Já Paulo significa pequeno, e este era o seu nome romano. Atos capítulo 13, versículo 21 diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 3, no versículo 5, diz assim: circuncidado ao 8º dia, e é Paulo falando dele mesmo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então Paulo dá algumas informações aqui, olha só, ele é da tribo de Benjamim, assim como o primeiro rei de Israel, Saul, também o era. Então era muito comum ter essa homenagem. Então Saulo era em homenagem ao rei Saul. E nesse momento a palavra deixa muito claro. Então vou voltar a dizer: não esquece isso, por favor. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Agora é importante dizer que Paulo, nas suas cartas, ele jamais usou o nome Saulo. Você já parou para pensar nisso? Paulo não usava o nome de Saulo na hora de escrever as suas cartas. Por que será? Olha só, ele mantinha isso. Romanos capítulo 11, no versículo 13, diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Olha só, querido, Paulo usava esse nome romano porque o objetivo dele não era falar com o povo judeu. Se fosse para falar com o povo judeu, ele usaria Saulo, que é um nome hebraico. Como o objetivo dele era falar com o povo gentil, por isso que Paulo usava o nome romano, escrito em grego, Paulo. Olha que coisa interessante, a inteligência do apóstolo Paulo. É aquilo que nós falamos, que Deus usa a nossa experiência, a nossa inteligência para fazer a obra dele. Então hoje, Deus pode estar pegando você com a tua capacidade, com a tua inteligência, com a tua perspicácia, com a tua experiência de vida e dizendo: filho, eu não quero que você abandone essa bagagem, não. Tudo que você trouxe até aqui, eu vou usar para a minha obra. Olha só que coisa maravilhosa. Dê uma glória a Deus por isso, querido. Deus quer usar você. Deus quer hoje, a partir de hoje, fazer uma nova mudança de paradigma no teu ministério em nome de Jesus. Outra coisa importante é que Paulo, na sua assinatura apostólica, ele reivindicava a autoridade apostólica. Sim, querido, Paulo não era um dos 12 inicialmente que andaram com Jesus, mas Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Você lembra da história? Paulo estava no caminho de Damasco e teve um encontro com Jesus.
Aí tem aquela outra pegadinha, né? A Bíblia fala que ele caiu e as pessoas já colocam um cavalo na história, que ele caiu do cavalo. Calma, a Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo, fala que ele caiu. Então isso é importante, não coloque na Bíblia aquilo que lá não está. Não é verdade? E aí Paulo então diz, não, eu não fui chamado por homens não, eu fui chamado pelo próprio Jesus. A minha autoridade apostólica, quem me deu foi Jesus Cristo. E isso é lindo de se observar. Olha só, Gálatas, capítulo 1, no versículo 1, ele fala isso, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Glórias a Deus! Esse é o nosso irmão Paulo, dizendo, aquele que me chamou foi Jesus. Eu quero dizer, quem te chama também é Jesus. Você foi chamado por Jesus, querido. Não esquece disso. Então nós já aprendemos duas coisas a respeito da carta de Paulo aos Efésios. A primeira é que é uma carta de autoria confirmada pelo próprio autor. Ele se intitulou na carta. A segunda coisa que aprendemos é que Paulo reivindica sua autoridade apostólica. E a terceira coisa que nós aprendemos, que ela é uma das cartas da prisão. Olha só como o próprio Paulo se descreve nessa carta. Ele fala o seguinte, capítulo 3, versículo 1, o prisioneiro de Jesus. Capítulo 4, versículo 1, o preso do Senhor. Capítulo 6, versículo 20, embaixador em cadeias. Ou seja, o próprio Paulo está declarando ali que está preso, mas está escrevendo essa carta para edificação do povo de Deus. Que coisa bonita. A data. Se nós considerarmos que Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, já preso em Roma, e esta prisão aconteceu após as suas viagens missionárias, o ano que nós vamos ter é entre 60 e 62 depois de Cristo. Aliás, por falar em viagens missionárias de Paulo, quantas foram as viagens missionárias de Paulo? Você já deveria saber disso, não é? São 3 viagens missionárias, ao quem considere a sua ida a Roma como prisioneiro mais uma viagem missionária. Nós quisermos aprender sobre Paulo, nós temos que ler Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos mostra Paulo fazendo 3 viagens missionárias, indo a Roma como prisioneiro, e depois a história de Paulo em Atos dos Apóstolos acaba nesse momento. Lembre-se, na Bíblia não aparece a morte de Paulo. A Bíblia, Atos dos Apóstolos, termina com Paulo preso ali em Roma. Então você presta muita atenção nisso. E quem seria o portador desta carta? O próprio Paulo diz, Efésios 6, 21, Tíquico, não é? Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês saibam também qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Então, com isso, nós encerramos o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico, o resumo dele é o seguinte, ó, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. Sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62, durante a sua prisão em Roma. Tópico 2. Primeiro tópico, nós aprendemos sobre o autor da carta. No segundo tópico, nós vamos aprender sobre os destinatários dessa carta. O remetente da carta foi Paulo, o destinatário foram os irmãos ali da cidade de Éfeso. Que cidade era essa? Querido, cidade de Éfeso, nós temos que entender que ela está localizada na Ásia Menor. É quando Paulo, então, percorre a Ásia, as igrejas da Ásia, para levar a palavra do Senhor. E ali naquela região da Ásia Menor, a cidade de Éfeso era o centro religioso, comercial e político daquele lugar. Ela foi fundada cerca de 1050 a.C. Olha algumas características da cidade de Éfeso que eu trouxe para você. Primeiro é que hoje ela é o que nós conhecemos como Turquia. Região ali da Turquia é onde estava localizada a cidade de Éfeso. Mas não é só isso. A principal rua era pavimentada em mármore. Olha só a capacidade econômica daquela cidade. A sua rua principal era pavimentada em mármore e tinha colunas trabalhadas. Era uma cidade com um pórtico bonito para impressionar aqueles que chegavam naquela cidade litorânea.
Além disso, ela era considerada uma metrópole para a época. Ela tinha cerca de 500 mil habitantes. Aí você fala, mas hoje uma metrópole tem que ter mais do que isso. Mas para a época, querido, entenda, na verdade as regiões eram compostas de verdadeiras pequenas cidades, pequenos povoados. Quando se ouvia um ajuntamento de 500 mil pessoas, é muita gente e era considerada uma metrópole da época. Não é só isso. Lá também tinha um anfiteatro com uma capacidade de 25 mil espectadores, ou seja, era um lugar onde a cultura, onde havia apresentações, onde havia esporte, era muito levado a sério. Eles tinham também um estádio com pista de corridas e onde ocorriam lutas, né, entre animais selvagens ali próximozinho, ali bem próximo da cidade de Éfeso. Tudo isso ali. Mas aí nós falamos da questão econômica, cultural, mas tem um aspecto ainda muito mais importante: a religiosidade da cidade de Éfeso. A cidade ali tinha o templo de Ártemis, ou a Diana, né, que é a deusa da fertilidade. Aquele templo era majestoso, construído todo em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Se nós pensarmos aí em algumas cidades que vivem do comércio da fé, por exemplo, a própria Cidade Santa, né? Quantos são os turistas que não vão ali pelas questões religiosas? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Aparecida do Norte, onde tem aquela catedral, onde várias pessoas vão. Temos também a questão do Círio de Nazaré, onde várias pessoas vão. Assim mesmo, era ali na cidade de Éfeso. As pessoas iam para procissões, iam para cultuar ali a deusa Diana, não é? E tinha inclusive as sacerdotisas cultuais que prestavam o culto ali com a prostituição. Olha o que fala em Atos, capítulo 19, do verso 27 ao 29. Não somente há o perigo de nossa profissão cair, aí logo após a pregação de Paulo, o resultado da pregação de Paulo, olha só. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Ou seja, Paulo começou a pregar contra a idolatria. Paulo começou a pregar o único Deus que salva. Paulo começou a falar de Jesus Cristo. E ele estava falando assim, olha, como é que pode? Nós vamos falir aqui, o comércio vai falir, porque tudo está em volta da religiosidade do templo de Diana. E foram realmente com muita violência e expulsaram ali os pregadores. Agora eu te faço a seguinte pergunta, querido. Imagine-se sendo missionário em um lugar como este. Deus pode te levar, assim como levou Paulo para um lugar como esse. Realmente era muito difícil. A religiosidade lá era uma barreira muito grande para a questão do desenvolvimento da palavra de Deus. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, pastor, eu sei que é uma cidade importante, eu sei que ela era o centro da Ásia Menor no que tange a economia, política e a religião. Eu sei que ali a religiosidade era muito impactante, era um fator ali que era de grande dificuldade a penetração do Evangelho. Mas Paulo escreveu para alguém, Paulo escreveu para uma igreja. Aí você me pergunta, pastor, quem eram esses irmãos para quem Paulo estava escrevendo? Então vamos voltar um pouco à história, olha só. A igreja de Éfeso, essa igreja foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Perceba, na primeira viagem missionária, Paulo não chega até a Ásia, as igrejas da Ásia. Só na sua segunda viagem missionária, então, que ele passa pela Ásia e prega a palavra de Deus. E Éfeso, então, é levado ao conhecimento da palavra de Jesus Cristo por meio de Paulo na sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 18, verso 19 a 21, fala assim: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus.
rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então entenda, Paulo na sua segunda viagem missionária, ele prega, mas ele passa pouco tempo ali, prega na sinagoga, prega ali para os judeus. Só na sua terceira viagem missionária é que ele permanece mais tempo. E perceba, essa igreja foi tão importante para o ministério de Paulo, que ali na Ásia ele passa 3 anos na igreja de Éfeso, sim, 3 anos plantando a igreja, 3 anos cuidando dos irmãos, 3 anos ali fazendo realmente com que aquela igreja criasse raízes. Olha a importância da cidade de Éfeso para o ministério de Paulo. Atos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então essa igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, mas foi somente na terceira viagem missionária é que aquela igreja foi realmente estabelecida, criou raízes e que Paulo realmente pôde pastorear aquela igreja. Tanto é importante que teve um encontro todo especial registrado no capítulo 19, nos versos de 5 a 7. Paulo chegou e encontrou 12 discípulos. A Bíblia só fala isso, que ele encontrou 12 discípulos ali. Não fala ser o discípulo de Jesus, discípulo de João Batista ou discípulos do próprio Paulo. O importante é que a Bíblia fala que eram 12 discípulos. Houve aquele diálogo, que nós lemos no momento que nós tivemos aqui contato com a leitura bíblica. Paulo pergunta àqueles discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam: nós nem ouvimos falar. Paulo reuniu-os ali, batizou eles em nome de Jesus nas águas, depois impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo, e aqui é um desses episódios em que é marcado por essa passagem que recebe-se o Espírito Santo e se fala em outras línguas também. É uma das passagens marcantes no que diz respeito ao recebimento do Espírito Santo. Além disso, ele evangelizou os judeus. Ele foi na sinagoga, só que ele teve resistência com relação aos judeus. E então Paulo falou: bem, o meu ministério não é para judeu, meu ministério é para gentio. Então ele voltou-se para os gentios para pregar o evangelho de Cristo, como ele assim fez. E Deus usou poderosamente Paulo naquele lugar. Deus usou Paulo de uma maneira tão tremenda que ali até os lenços e aventais de Paulo eram usados para que milagres acontecessem. Aí você fala: pastor, então isso é margem para que nós possamos comprar um lenço ungido, alguma coisa assim. Eu digo: não, querido. Naquele momento específico, naquela situação específica, em virtude da necessidade do evangelho, foi criado esse episódio. É uma regra de exceção, entenda. Nós não podemos fazer de algo específico, conceito, passageiro, algo eterno. O princípio qual é? O princípio é que Deus pode usar um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. E é isso que eu quero que você pense. Busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo. E Paulo aqui era cheio do Espírito Santo. E a gente precisa pensar muito a respeito disso. Éfeso era uma cidade tão importante que grandes líderes passaram por ali. Olha só, nós temos Apolo que ministrou ali, nós temos Timóteo que foi destinado para ser o líder daquela igreja, ele foi destinado para ser o pastor daquela cidade. Além disso, aí não está na Bíblia, atenção, essa informação não está na Bíblia, está na literatura dos pais da igreja, da patrística. Irineu escreveu o seguinte: ele foi o bispo do primeiro século da Grécia, e ele falou que o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Olha a importância da igreja de Éfeso. E nós concluímos esse segundo tópico com a questão da saudação do apóstolo, a saudação da epístola. Olha só, é uma saudação breve. Paulo, diferentemente das suas outras epístolas, ele é muito sucinto. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender, os destinatários desta carta de Paulo eram os irmãos ali na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade importante. Aquela igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, mas foi somente fortalecida na terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo é muito sucinto na sua saudação apostólica. Então vamos à síntese desse tópico. É a seguinte: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, que era o centro político, comercial e religioso da época. Carta de Paulo aos Efésios, carta muito importante e que nós vamos aprender muita coisa boa. Não sai daí, ainda falta o terceiro tópico. Terceiro e último tópico. Agora nós vamos falar sobre o propósito e a mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Eu quero só chamar a sua atenção que neste momento não é momento ainda de nós desenvolvermos todo o conteúdo, de fazermos uma exposição dos temas de cada capítulo. Isso nós vamos fazer no decorrer de todo o trimestre. Quero te falar, tem muita coisa interessante para ser trabalhada. Não perde nenhuma aula, porque vai ser bênção para a tua vida espiritual, tenho certeza absoluta. Mas a primeira coisa que chama atenção na carta de Paulo aos Efésios é que, diferentemente das outras cartas, Paulo aqui não está chamando atenção, Paulo aqui não está exortando, Paulo aqui não está acusando de algum erro específico. Por exemplo, nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo chama a igreja de carnal, né? Ele diz, olha, não falta nenhum dom para vocês, mas vocês são carnais. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala assim, muito me admira de vocês já terem esquecido aquilo que eu ensinei para vocês. Aqui não. A preocupação de Paulo é mais de discipulador, é mais de pastoreio, é mais de ajudar aqueles irmãos a chegar em um novo patamar da sua vida espiritual. Olha só, tinha uma preocupação especial porque muitos ali se converteram advindos de religiões pagãs. Entenda, a cidade de Éfeso não era uma cidade dominada pelo paganismo, não era adoração à deusa Diana, a Ártemis ali, tinha aquele templo suntuoso, rico. Então muitos dos que se converteram ali vinham de muitas religiões, feitiçaria, bruxaria, misticismo, gnosticismo e muita coisa que estava influenciando ali aquela igreja. Então Paulo se preocupa com isso. Por isso que Paulo deixa claro o seguinte, ó, Cristo está no controle do universo inteiro. Ele deixa claro em sua carta, olha querido, você muda, sabe por quê? Cristo está no controle de tudo. Onde está escrito isso? Efésios, capítulo de número 1, versículos do 20 ao 22. Diz assim, ó, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aí eu complementei com o verso 23 que fala, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando então, querido, não adianta chamar por nenhum nome, ele está acima de todo nome. Não adianta invocar nenhuma potestade, ele está acima de toda potestade. Ele tem todo o poder. Quem? Jesus, a quem Paulo pregava. Outra preocupação era com o passado dos irmãos, dos cristãos ali. Sabe por quê? Volto a falar. Era uma região litorânea, era uma cidade de comércio, era uma cidade com uma religiosidade pagã muito forte, era uma religiosidade onde havia a prostituição cultural. Então Paulo se preocupava ali com aqueles irmãos. Então Paulo fala o seguinte para eles, mas, uma vez salvos pela graça, vocês devem adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ele está falando o seguinte, por mais que você tenha sido salvo pela graça, esta graça que te alcançou também é a graça que faz com que você seja uma pessoa diferente.
diferente todos os dias. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você cultuava um Deus pagão, não cultua mais. Se você cultuava, praticava feitiçaria, não pratica mais. As coisas velhas ficaram para trás. O Evangelho vem trazer algo novo. É um propósito especial desta carta. Paulo aqui, ele se preocupa também, outra coisa, ali a igreja cresceu muito com a questão dos gentios. E sempre havia aquela divisão, igreja que era composta por judeus, igreja que era composta por gentios. Então Paulo estava querendo ali pacificar e dizer, irmãos, todos são alvos do plano da salvação de Jesus. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu já vi algumas pessoas falando, algumas situações diferentes, dizendo que não, a princípio o plano da salvação era apenas para Israel. E porque Israel não quis, então, graças a Deus por isso, é que agora nós fomos alcançados. Deixa eu te falar, quando Deus forja o povo de Israel a partir de Abraão, ele faz uma promessa a Abraão, não faz? E ele faz a seguinte promessa, dizendo assim, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa que Deus fez para Abraão é a promessa que me alcança, é a promessa que alcança você, é a promessa que alcança todas as famílias da terra. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3, que fala que é o herdeiro da promessa é Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, nós somos este povo alcançado agora pela graça do Senhor. Efésios 2:11 fala assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, estava falando, vocês eram incircuncisos, não estavam abarcados pela promessa do povo de Israel. E aí no versículo 13 ele fala o seguinte, mas agora em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Querido, o Evangelho de Cristo não tem gentil, não tem judeu. O Evangelho de Cristo é universal. Ele alcança todas as nações da terra, todos os povos da terra. Então nós somos agora herdeiros dessa promessa por meio de Jesus Cristo. Além disso, querido, a carta aos Efésios mostra múltiplas preocupações, mas é uma perspectiva pastoral. Inclusive, ela é apontada como um tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Tão rica é esta carta de Paulo escrita aos Efésios. Dito o propósito da carta de Paulo aos Efésios, agora nós vamos falar qual a mensagem. Lembrando muito bem que ainda não vamos entrar em detalhes, mas o eixo central desta carta. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. A primeira, Jesus Cristo é a cabeça. A segunda temática é que a igreja é o corpo. Então, dentro dessas duas temáticas, nós vamos trabalhar outras coisas. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus pela obra do Espírito Santo e um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão do Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito e os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. É isso que nós vamos tratar nesse trimestre. Nós entendemos e percebemos que esta carta vai trazer muito aprendizado para nós. A síntese do tópico 3 é essa. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça, a igreja o seu corpo. Querido, desta maneira nós fechamos a nossa lição de hoje e concluímos da seguinte forma.
A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. O meu convite é que você permaneça conosco, assine o canal, curta aqui, comenta, compartilha, passa para alguém, porque, meu irmão, nós vamos aprender muita coisa nesse trimestre. Vamos falar de eleição, vamos falar de graça, vamos falar de transformação, vamos falar de vivificação pelo Espírito Santo, vamos falar de evidência de batismo com o Espírito Santo, vamos falar de tudo isso nesse trimestre e eu tenho a certeza absoluta que você será edificado. Vamos orar, querido? Por favor, feche seus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Abençoa os professores de escola dominical que irão fazer uso dessa aula para repassar aos seus alunos. Senhor, abençoa as famílias. Abençoa cada um que ouve esta palavra durante este momento que nós estamos aqui. Ó Deus, e que esta palavra não pare, mas que frutifique no coração de cada um. Abençoa cada família, abençoa cada lar, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Querido, não vai embora. Quero te fazer um convite especial. Por favor, assina o nosso canal, curte aí, escreve um comentário, você vai ajudar muito a gente aqui. Eu sou o pastor Ednei, faço parte da Assembleia de Deus Ministério Queiroz, ou AD Queiroz. Nosso endereço é Rua São Francisco Xavier, número 94, estamos ali no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. E não esqueça, se você está aqui é porque você ama a palavra de Deus, porque o nosso lema é esse: ame a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que a palavra dele frutifique cada vez mais no teu coração, em nome de Jesus.